O vídeo anterior, que é o vídeo 9 da minha série no YouTube, que eu desenvolvo de um trabalho, de um projeto que elaborei em 2010 no Escola para Pais, Familiares e Educadores, voltado à educação dos filhos nas diversas etapas de desenvolvimento. Esse é o tema, o último tema que eu abordei, que vai de encontro às brigas entre irmãos, às brigas entre amigos, às brigas entre primos, discussões. Como é que nós, pais, podemos lidar de uma forma mais produtiva com o assunto, sem berrar, sem gritar, sem xingar, sem ter que ficar botando de castigo toda hora, se estressando? Então, a continuidade desse trabalho, nós vamos ensinar, ensinar não, porque ninguém ensina ninguém, nós vamos sugerir algumas alternativas para que a gente lide melhor com a situação. Uma das coisas que eu falo em todos os vídeos, a educação inicia no lar através do exemplo dos pais. Muitas vezes as mães berram, gritam com os filhos que são desorganizados, que o quarto é uma bagunça, que eles só berram, que eles xingam, mas ela faz isso. Como é que ela pode exigir que o filho faça diferente? Como é que nós podemos exigir que o seu filho faça diferente se você não dá o exemplo? Então, uma das principais coisas que é trabalhada é regra no lar. Ensinar, acima de tudo, o amor um pelo outro, o amor ao próximo, o dividir, partilhar, respeitar. As resoluções de conflitos vão acabar ficando muito mais simples se eles aprendem princípios morais e éticos, que também vai ser um aprendizado para os pais por necessidade. Por quê? Porque surgiu a necessidade disso. Os pais podem periodicamente relembrar esses princípios que eles vão internalizando, eles vão absorvendo e isso vai ficando como uma coisa normal para eles. Quando eles forem errar, eles vão passar a pensar naquela regra que é repetida, naquele exemplo que é repetido o tempo todo. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pensar a respeito, vão saber que estão errados e vão tentar melhorar no futuro. Nunca gritar, eu já falei. Oh, gente, vocês só se estressam, só cansam, gritam. O lar vira um hospício, não é lar, não é casa mais, é um hospício, onde todo mundo grita para ser ouvido e ninguém escuta ninguém porque está pensando numa forma de se defender. Então, uma discussão falando alto, que os filhos não resolvem também nada, não vão resolver nada, só vai assustá-lo, pode ferir a autoestima deles e o autocontrole que eles precisam não vai existir. Então, para que haja uma harmonia, tem que ter regras, 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 regras. 1000 vídeos, 1000 vezes eu vou repetir a mesma coisa. Não diminua a criança, gente. Tomem cuidado. Não faça comparação. Isso vai ajudar a evitar encrencas se vocês não compararem. Quando os pais xingam, falam abusivamente do caráter da criança, diminui a criança, despreza a criança perante os outros, mesmo com as melhores das intenções ou com frases inocentes como seja um mocinho, né? Seja uma mocinha. Os pais magoam os filhos, rotulam os filhos, usam termos pejorativos, termos até palavrões muitas vezes. Gente, eu vejo os filhos mandarem os pais. Por quê? Porque os pais falam também. E pior que permitem que haja essa falta de educação dos filhos para com os pais. Por quê? Porque eles foram um exemplo. Quando as atitudes desse quilate são tomadas, pode aguardar que vai vir mais brigas a cada dia que passa. Porque o exemplo é negativo. Separe o erro da pessoa. Mostra para a criança o que está acontecendo. O que ela está fazendo de ruim, que está prejudicando ela, a todo mundo em volta. Mas que esse amor que você faz seja sentido por eles
E isso vai aumentar o quê? A autoconfiança da criança pequena, a autoconfiança do adolescente e vai evitar brigas. Se você que é o alicerce for sólido, tiver controle sobre suas ações, sobre seus atos, sobre suas palavras, se você tiver paciência de determinar regras, tudo isso vai fazer com que os conflitos sejam resolvidos com mais amor, com mais carinho, vai evitar briga. E eles vão entender que as coisas podem ser resolvidas de uma forma mais prazerosa, que eles são amados pelos pais. Não é fácil amar um filho que tem um temperamento difícil, instável, inconstante, muitas vezes problemas psiquiátricos, muitas vezes conflitos, os diagnósticos, os TDAHs, transtorno opositor. Eu sei que não é fácil, gente, mas é um aprendizado, porque se nós estabelecemos regras, limites, falar com amor, com carinho, até essas crianças com maiores dificuldades vão saber responder também com amor e amor e carinho. Eles precisam se sentir amados, com isso eles vão evitar encrencas. Os pais podem se colocar também mentalmente no lugar da criança. O seu olhar maduro pode ajudar a resolver adequadamente o conflito. Você pode estender o convite a eles perguntando como que eles acham que o irmãozinho está se sentindo com a briga e o motivo dessa briga. Façam eles se colocarem um no lugar do outro, para eles saberem o que o outro está sentindo. E também que um conhecimento que as brigas entre irmãos, elas são comuns e necessárias para o desenvolvimento deles. E a atitude dos pais podem diminuir esses embates, amenizar as situações desagradáveis, que vai se tornar cada vez menos necessário. Eles estão ali aprendendo a elaborar conflito, a se defender. Eles estão aprendendo, eles vão fazer isso na sociedade um dia. E se eles aprenderem em casa de forma conflituosa, eles vão repetir isso na sociedade e vão correr risco. Isso vai acontecer. Os irmãos, eles não só partilham os nossos genes, nossa característica genética, mas cultural, a educação, a classe social, e compartilham a grande maioria de experiências que acontecem nas próprias famílias. Muitas vezes até entre os avós, os tios. A criança é uma esponja. Ela está assimilando dados para ela repetir. E é claro que cada pessoa é única. Ela tem sua própria personalidade. Dois irmãos que são criados pelos mesmos pais, eles podem desenvolver comportamentos totalmente diferentes, mesmo que eles compartilhem da mesma educação, da mesma vivência. Agora, na idade precoce, gente, pode acontecer que os irmãos briguem constantemente porque eles procuram a atenção dos pais. Os pais nunca têm tempo, quando tem tempo estão no celular, estão no computador, estão na televisão, estão limpando casa, limpando casa, limpando casa. Gente, nós vamos embora, a casa fica. E os filhos vão embora e você vai ficar sozinha dentro dessa casa. A higiene é necessária, é imprescindível, mas não tem necessidade do exagero. Geralmente as birras, elas não costumam ir mais além, mas em outros momentos pode se tornar uma coisa que vocês não vão entender, porque eles vão fazer birra por qualquer coisa, porque o acúmulo de conflito pode levar a grandes conflitos. Então, quanto mais vai ficando essa situação de uma forma negativa, mais vai aumentando. Chega na adolescência, vai ser insuportável a convivência, é o que está acontecendo. Os adolescentes estão sofrendo porque não são ouvidos. Eu tenho recebido e já ouvi de outros profissionais amigos que nunca se viu tanta tentativa de suicídio e suicídio entre jovens adolescentes. Vamos parar para ouvir nossos adolescentes. Vamos parar para dar carinho, para dar atenção, para ouvi-los, para partilhar momentos com eles, para chegar mais perto dos conflitos. Se há uma depressão,
Se há um isolamento, se há um conflito, se há uma tentativa de suicídio, não é frescura, não. É problema. Vamos olhar de frente para esse problema. E quando um irmão pensa que é tratado diferente pelos pais, quando ele pensa que é a ovelha negra da família, o que vai acontecer? Até na vida adulta, quando tiver uma herança para compartilhar, ele não vai querer saber da opinião dos outros. Ele não tem a mesma opinião que o outro irmão a respeito dessa propriedade herdada ou de qualquer decisão que tenha que ser tomada. E aí pode se instalar uma batalha, como acontece em várias famílias, com irmãos que não se suportam, que não se olham, que não se veem. Vocês já imaginaram? Eu sou em 4 irmãos, meu Deus, a gente se gosta demais da conta. Eu jamais imaginaria eu ficar sem conversar com o irmão meu. Eu iria lá na casa dele e eu falei, não vou ficar sem conversar com você, porque eu amo você. Isso não pode acontecer. As comparações dos pais. Os pais, às vezes, muitas vezes, sem perceber, acabam gerando crianças inseguras. Porque as crianças, de alguma forma ou de outra, elas vão procurar a atenção dos mais velhos para que eles se sintam queridos, amados, protegidos. Aí talvez uma das crianças seja boa na escola. Tem uma facilidade, tira sua nota boa, nas matérias, qualquer matéria ele vai bem. Aí a outra criança, em contraste, ela tem um outro talento, que não é ir bem na escola. Vamos dar um exemplo, desenhar ou dançar. Aí o último irmão, esse que tem esse talento, vai precisar dos pais amorosos para ele desenvolver esse talento dele, essa paixão. Eles não são iguais, eles não vão fazer as mesmas coisas. Então, alguns pais, eles consideram apenas as notas escolares bom, que eles têm que é para o bem, para o futuro deles. Tudo bem, se eu valorizo esse outro dom, talvez ele encontre apoio, ele encontre aprovação dos pais e ele passe a se esforçar para ir um pouco melhor na escola. Essa criança, ela pode se sentir muito frustrada, isso pode causar rivalidade com outro irmão, ele pode se sentir desprezado, ele pode reagir agressivamente, ele pode ter problema também. E as comparações entre os irmãos também não são boas também quando não é positivo, dá um tratamento desigual para ele. Pode acontecer, por exemplo, nas roupas que os pais compram, na quantia de dinheiro que dá para mais para um do que para o outro, para se divertir. As crianças, elas são especialmente sensíveis e esse tipo de comportamento por parte dos pais pode prejudicar. É preciso a gente ter cuidado para a gente não tratar uma criança com mais afetividade do que outra. Então, gente, vamos parar e pensar que podemos fazer a diferença. Esse celular não sai da mão. O computador está ao nosso alcance o tempo que a gente quiser. Vamos procurar alternativas para fazer diferente. Afinal, nós estamos tendo uma oportunidade única, que é essa quarentena. Por isso que nós estamos de castigo, para ficar um de frente para o outro, para aprender a lidar um com o outro. Porque enquanto eu estava trabalhando igual um louco, correndo atrás de tudo que vocês sabem que está acontecendo, o que acontecia? Eu já mandava meus filhos para a escola, e a escola que se vire, e a escola falava aos pais que se virem, e hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos perdendo nossas crianças para transtornos, para diagnósticos, para déficits, para depressão, automutilação, suicídio. Não vamos deixar isso acontecer com nossas crianças. Uma coisa eu tenho certeza, você ama o seu filho. Só que se você investir nesse amor agora, se você construir uma educação sólida e concreta, você vai ter um adolescente sadio em casa e um adulto que vai fazer uma sociedade melhor. Ok? Então, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, comente, faça pergunta. Vamos intensificar esse trabalho
para que ele seja tão importante quanto trabalhos que têm 10 mil, 20 mil, 30 mil compartilhamentos. Vamos? Vamos fazer isso? Tem tanta gente na escola do seu filho, você tem tantos parentes, tantos amigos, tantos amiguinhos. Vamos ajudar essas crianças e esses adolescentes? Eu recebi pedido de socorro para grupos de adolescentes que estão tentando suicídio, que estão presos nos quartos. Eu tenho recebido muitos pais e adolescentes. Se você não tem um adolescente problema, ergo a mão para os céus. Se você tem criança que vai se tornar adolescente, vamos prevenir para evitar o pior. Até a próxima.